Saudações em nome do Senhor Jesus, Deus os abençoe. Estamos de volta nas nossas aulas, neste módulo de História da Igreja. E nesta aula nós vamos falar sobre a Reforma, a Igreja Reformada, Reforma Protestante. Na aula passada nós falamos sobre a Igreja medieval, aquele período que a Igreja Católica dominou todo o conhecimento, diríamos assim, cristão, influenciando. E no final desse período, nós podemos ver que começou a surgir grupos questionando a tese, a doutrina da Igreja Católica, e vindo então esse período que nós vamos estudar agora, nesta aula, intitulado de Reforma, Igreja Reformada ou Reforma Protestante. Nessa linha do tempo, você pode perceber que nós entramos aqui na Idade Moderna, aí tem alguns tópicos aqui bem interessantes, e na verdade é a linha do tempo que nós vamos estudar, que nós estamos estudando. Aqui mais para frente tem um movimento na Rua Azusa, o movimento pentecostal, e assim por diante. Então, nesta aula da Igreja Reformada, vai da queda de Constantinopla, do ano 1453, né, até mais ou menos o século XVII. Tá? Mais ou menos o século XVII. Isso aí a gente não tem uma data fixa, né, estanque. Na verdade, são períodos que a gente tenta delimitar para a gente ficar melhor para a gente estudar. Então, o que acontece? Nesse final, né, nesse período da Idade Média, começa a surgir essas pessoas questionando em relação à Igreja Católica, como eles se comportavam, como eles acreditavam, como que eles interpretavam a Bíblia e assim por diante. Então, havia outros movimentos, sempre tiveram pessoas que acreditavam na verdade, como nós já falamos, várias vezes eu já falei sobre isso. Sempre no decorrer da história, sempre teve a igreja verdadeira, diríamos assim, paralelamente homens e mulheres que acreditavam na Bíblia, que acreditavam nas escrituras sagradas, assim como nós cremos nos dias atuais. Só que a igreja, né, a história da igreja, a gente vê que é um processo, houve um processo histórico. A igreja não deixa de estar inserida dentro desse processo histórico. Então, a igreja reformada ou a reforma protestante, ela começa, assim, oficialmente, diríamos assim, em 1517, que foi quando Martinho Lutero, que nós já vamos ver em seguida nos próximos slides, foi o cara que ficou famoso, né, por questionar a Igreja Católica e romper com a Igreja Católica. Tá? Mas, como eu falei, já havia outros nesse período ali de 1400 e poucos, né, no início do século XVI, 1500 e alguma coisa ali, que também já estavam fazendo cultos nas casas das pessoas, formando grupos, né, que não estavam aceitando a doutrina da Igreja Católica. Tá? Então, o que está acontecendo na Europa nesse momento de 1500 e alguma coisa? Nós podemos lembrar que no final do século XV a gente tem as descobertas, temos muitos instrumentos tecnológicos que estão começando a surgir, em 1500 o descobrimento do Brasil, então tudo isso aí, as grandes navegações, tudo isso aí está acontecendo na história, tá? Tudo isso aí nesse período. O renascimento comercial e cultural, as cidades começam a ressurgir, renascer, por isso o renascimento, as pessoas começam a questionar as doutrinas da Igreja Católica, que era a igreja dominante até esse período, então não havia outra, diríamos assim, igreja oficial, era só a Igreja Católica que dominou nesse período, principalmente na Europa, né, e regiões. Desenvolvimento da máquina de imprensa também é importante falar, porque com a máquina de imprensa, né, desenvolvida por Gutenberg na época, ela vai imprimir a Bíblia, e a partir desse momento que foi impresso a Bíblia, que esse homem chamado Martinho Lutero,
ele traduz a Bíblia para a língua alemã e começa a imprimir a Bíblia, as pessoas começam a ter acesso a lerem a Bíblia. E uma vez que as pessoas começam a ler a Bíblia, as pessoas começam então a enxergar, né, que a Igreja Católica não estava certa, e eles começam então a descobrir coisas maravilhosas da palavra de Deus e começam um desejo de querer seguir aquilo que está escrito na Bíblia, a voltar ao original da Bíblia, a igreja primitiva lá, se assim a gente pode dizer. Tá? Então começa a surgir uma mudança de mentalidade. Aí está o cara, né, o homem que é o paizão da reforma protestante, como eu falei, havia outros líderes, outros grupos, outros homens, ele foi aí considerado o pai da reforma protestante, porque ele realmente rompeu com a igreja católica, ele era católico, né, Martinho Lutero, né, ele nasceu nessa cidade de Eisleben, em 10 de novembro de 1483, né, ele foi um monge da Igreja Católica, professor de teologia, né? Então ele foi o cara que questionou a doutrina da Igreja Católica e rompeu com a Igreja Católica e protestou contra a Igreja Católica. Por isso que então vai levar esse nome de Reforma Protestante, porque Martinho Lutero protestou contra a Igreja Católica. Então, nesse período da história da Igreja, começa, né, uma reforma na teologia que era até então oficial apresentada pela Igreja Católica. E começa então a surgir outros grupos, outros líderes, e junto com isso vai surgindo outras igrejas. Lembrando que nesse período, lá desde o século V, 476, até esse período de 1517, a Igreja Católica era a igreja oficial que dominava, que mandava e etc. Então, foi algo revolucionário que Martinho Lutero fez, rompendo com a Igreja Católica. Tá? Então, eu coloquei aqui algumas coisas para a gente passar, lembrar, né? Como eu falei desde o início, aqui é apenas uma pincelada na história da Igreja, tem muitos pormenores que a gente poderia adentrar mais a fundo, mas a gente faz um panorama geral, né, da história da Igreja. Então começa a surgir outros reformadores em outros lugares, na Suíça, né, o João Calvino, Zwinglio, no reino escandinavo, na França, né, influenciado pelo João Calvino, nos Países Baixos, na Inglaterra, com Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra na época, que rompeu também com a Igreja Católica, formando a Igreja Anglicana, na Escócia, o John Knox, e outros. Aí tem alguns nomes de alguns reformadores que são homens que vão romper com a Igreja Católica nesse período de 1500 e pouco, e vão formar grupos, formando igrejas a partir daí. Beleza. Seguimos em frente, então, com a história da Reforma Protestante, história da Igreja da Reforma Protestante. Vai surgindo outros grupos, por exemplo, os anabatistas e batistas. Uma coisa importante também de a gente falar aqui é que esses grupos eles vão lendo a Bíblia, como por exemplo no caso de Martinho Lutero, ele enfatizava muito a questão da fé, que o justo viverá pela fé, que a principal questionamento de Martinho Lutero foi as indulgências. O que são as indulgências? As indulgências é a venda de perdão dos pecados. Então, o que acontecia? As pessoas tinham que pagar, né? Pagavam para ter o perdão dos seus pecados. E Martinho Lutero começou a ver na Bíblia que a Bíblia diz que a salvação é pela fé, né? É pela graça, não precisa pagamento, não precisa a pessoa pagar dinheiro. Então, ele questionou, um dos principais pontos que ele questionou, né? E ele colocou lá as 95 teses, lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha, e rompeu com a Igreja Católica. Tá. Esses outros homens que foram surgindo, John Calvino, John Wesley e outros, Knox, eles começam a surgir com outras doutrinas, olhando na Bíblia e tendo um entendimento da Bíblia. E vai surgindo, então, os anabatistas e batistas. Esse grupo de anabatistas e batistas, eles começam a trazer uma novidade, que era batizar as pessoas por imersão nas águas. Sendo que antes, lá desde o início, lá que nós estudamos, naquele período da Igreja Imperial,
começou o batismo de crianças e só aquela aguinha na cabeça. E essas pessoas aqui, então os batistas e anabatistas, eles começaram a perceber que as escrituras sagradas, lembra que eu falei que as pessoas daí nesse momento começaram a ler a Bíblia, eles começaram a ler a Bíblia e começaram a ver que as pessoas eram batizadas em águas submersas. A própria palavra batismo, no original do grego, baptismo, significa submersão, né? É uma imersão, é submerso. Então eles começaram a buscar as origens lá da igreja primitiva e começaram a batizar as pessoas. E essas pessoas, então, recebem esse nome de anabatistas ou batistas nesse período. Eles começam, então, a questionar essa questão do batismo de crianças. Esses grupos de reformadores, eles começam também a sofrer críticas, né, pelo Estado, e uns criticavam os outros, né, e seria até inevitável isso não acontecer, né, então surgindo então algumas outras igrejas nesse período e não mais só a Igreja Católica. Para nós hoje pode parecer algo assim comum ter, diríamos, outras igrejas, organizações, só que para aquela época foi algo muito revolucionário para essa época de 1500 e pouco, tá? Então, alguns nomes eu coloquei: John Smith, Thomas Simmons e outros. E aí também surge a Contra-Reforma, que foi um movimento da Igreja Católica para tentar dar uma freada nesse movimento, né, porque, diga-se de passagem, a Igreja Católica estava perdendo membros, perdendo adeptos, então eles fazem a Contra-Reforma. Beleza. Eu achei interessante a gente colocar fazer um parênteses aqui, e eu coloquei aí até um slide, um raio de luz e a igreja no decorrer da história. Eu gostaria de enfatizar aqui contigo, nesta aula, que sempre no decorrer da história, por mais que foram surgindo falsas igrejas e outras organizações e movimentos no decorrer da história da igreja como um todo, sempre teve pessoas que acreditavam na verdade, que acreditavam naquilo que nós cremos nos dias de hoje. A gente percebe que gradativamente, paulatinamente, a humanidade foi tendo mais contato com a verdade, com a palavra, com a luz, e foi voltando ao evangelho verdadeiro e à igreja primitiva. Mas sempre teve grupos no decorrer da história que continuavam crendo na mensagem verdadeira. E aí eu destaquei um homem chamado Miguel Servetos, né, se é assim na nossa tradução em português, Miguel Servetos, que ele nasceu nesse período aí de 1500 e alguma coisa. Eu vou ler aqui com você pode acompanhar aí, né, isso aqui tem na internet, né, esses dados, né, eu tirei da internet esses dados aí sobre Miguel Servetos, e você já vai entender quem foi esse homem chamado Miguel Servetos. Ele nasceu na Espanha, 29 de setembro de 1511, né, a outubro de 1553, foi um teólogo, médico e filósofo aragonês, humanista, interessando-se por assuntos como astronomia, meteorologia, geografia, jurisprudência, matemática, anatomia, estudos bíblicos e medicina. Servetos foi o primeiro europeu a descrever a circulação pulmonar. Ele fora um apreciador da teologia, onde posteriormente desenvolveu uma cristologia não trinitária. Então, esse homem chamado Miguel Servetos, ele era um cara completamente contra a trindade. Tem algumas literaturas que chegam a dizer que ele dizia que a trindade era um demônio de 3 cabeças. E isso abalou muito a sociedade da época, porque daí se levantou muito a Igreja Católica contra ele, e também muitos desses outros homens e grupos que eram trinitários, mesmo sendo reformadores, ainda estavam nessa tradição trinitária. Então Miguel Servetos foi um cara que se levantou nesse período de tempo, dizendo: olha, a trindade é mentira, a trindade é engano, é um grande demônio de 3 cabeças. Então ele foi condenado por católicos e protestantes, ele foi preso em Genebra e queimado na fogueira como um herege, por ordem do Conselho de Genebra, sob a influência de algumas cidades vizinhas. Então esse homem chamado Miguel Servetos, ele era bem jovem
né, começou a desenvolver essas ideias e escritas bem jovem ainda, ele acabou sendo morto por questionar a questão da trindade. Tá? Então, só a título de curiosidade, eu falei isso. Então, a nossa aula hoje é essa aula de reforma um pouquinho mais extensa, mas é importante a gente ir um pouquinho mais além. E a Igreja Reformada, ela termina no século XX, né? Nesse período ela vai de 1500 alguma coisa, né? Do século ali 16 aproximadamente, e ela vai até mais ou menos ali, né, o século XX, que é onde começa o movimento pentecostal, que é a próxima etapa, né, próxima aula desse módulo da história da igreja que nós veremos. Então vai surgindo outros movimentos, né, que é o nosso final do nosso estudo sobre a igreja reformada. Vai surgindo puritanos, os Quakers, pietismo, avivamento wesleyano, os dois irmãos Carlos e John Wesley, que são pregadores de grandes avivamentos, e vai surgindo outras organizações aí nesse sentido, tudo ligado com essa reforma, outros movimentos, né, e grupos de pessoas. Né? Foi surgindo o Adventismo, o Testemunho de Jeová, isso aí nós já estamos chegando mais próximo agora, nós já estamos aí em 1700 alguma coisa, 1800 e poucos por ali. Vai surgindo esses grandes avivamentos em tendas nos Estados Unidos, com uma mensagem mais eloquente, mais uma pregação mais forte, mais agressiva, diríamos assim, não aquela coisa mais estilo igreja católica, mais calmo, mas esses grandes avivamentos vão buscando por cura, por libertação e assim por diante. Então você percebe que a partir da reforma protestante vai surgindo outras igrejas, outros grupos, outros movimentos, o movimento Holiness, né, que é o movimento de santidade dos Estados Unidos, nesse período aí de 1800 alguma coisa, que vão buscando nas escrituras chegar mais perto de como era a igreja primitiva, sendo que na concepção deles, a igreja tinha se distanciado da palavra original, da mensagem verdadeira lá, da igreja primitiva, e esses grupos então começam a buscar na origem da palavra, nas escrituras, chegar mais perto da igreja de Atos, de como ela era. Aí surge a questão do Espírito Santo, do batismo, né, e de quem é Jesus Cristo também vai surgir essa questão. Tá? Então, nós já estamos aí chegando no finalzinho desta aula, né, um pouquinho mais extensa, sobre a reforma da igreja, e a gente pode fazer um fechamento, concluindo aí as considerações finais, que a igreja, a reforma protestante, vai dar origem a vários movimentos e grupos, e que esses movimentos e grupos vai influenciar para que a gente chegue mais próximo dessa questão do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas. Foi pontuado também a questão do batismo nas águas em nome de Jesus, sobre quem era Jesus e outros assuntos também que começou a surgir no mundo cristão nesse período. E aí a gente encerra essa etapa, essa aula de história da igreja, sobre, né, a igreja reformada ou reforma protestante, e nós nos veremos então na próxima aula, que é muito legal, que é chamado Movimento Pentecostal, e que vai dar origem a todo o universo evangélico gospel, diríamos assim. Nos encontramos na próxima aula. Deus vos abençoe.